Boa tarde, pessoal. Meu nome é Celso Tausenberg, sou o diretor de operações da Ramos Sistemas. Eu vou mostrar hoje para vocês o Web Client, que é uma novidade da versão 10, a partir do Patch Level 2, que é uma nova interface para o SAP Business One totalmente na web, tá? Então, como vocês podem ver, a gente já tem aqui as funcionalidades liberadas. Por enquanto nós temos funcionalidades de vendas, cotações, pedido, nota, itens, criação de itens. Temos as funcionalidades de compras, pedido, oferta, nota também. Parceiros de negócio, criação de parceiro de negócio, consulta de parceiro de negócio, atividades, criação de atividades também. Ainda não temos o cadastramento da nota fiscal de saída e o cadastramento da nota fiscal de entrada, em função da localização brasileira, ainda não está liberada, tá? Mas vamos olhar um pouquinho as funcionalidades. Como vocês podem ver, a gente pode operar tanto aqui pelo menu como aqui pelas caixinhas, né? Então, por exemplo, para mostrar um pouco da interface, aqui a gente pode customizar a interface. Então eu posso deixar de acordo com o que eu quero as caixinhas, e esse número aqui está mostrando o número de transações em aberto, né? Então, por exemplo, se eu pegar as minhas notas fiscais de saída, a gente consegue ver todas as transações em notas fiscais de saída. Essa visão aqui, a gente tem essas colunas, né? Número do documento, código do cliente, nome do cliente, data de lançamento. Ela é totalmente configurável. Eu posso vir nesse botão aqui e configurar essa visão. Então aqui eu escolho quais as colunas que eu quero mostrar, tá? Eu posso colocar uma coluna ou tirar uma coluna. Aqui eu posso fazer uma ordenação. Então, por exemplo, eu posso ordenar pelo número do documento, posso ordenar pelo nome do cliente. Então, vamos colocar, por exemplo, o nome do cliente, crescente, e ele altera aqui a versão, ordenando aqui pelo nome do cliente, tá bom? Aqui em cima também existem filtros de pesquisa, né? Então, aqui a gente tem vários clientes. Imagina que eu queira filtrar apenas esse cliente chamado Microchips. Então eu venho aqui no nome do cliente e posso fazer um filtro. Nome do cliente começa com, e aqui eu coloco a palavra micro e mando iniciar esse filtro. Ele vai filtrar apenas os clientes microchips, tá bom? Aqui em cima eu posso retirar o filtro, e os campos também que estão nesses filtros, né? Código do cliente, nome, data, também podem ser ajustados. Então nós podemos também ajustar esses filtros. Basta clicar aqui em ajustar o filtro e você escolhe aqui quais os campos que você quer colocar, tá bom? Aqui também, nessa visão aqui de tabela, a gente pode fazer uma exportação para Excel. Então aqui, por exemplo, eu tenho as minhas notas fiscais de saída. Basta clicar nesse ícone aqui de exportar para o Excel, automaticamente ele exporta aqui para o Excel. Aí você clica no Excel aqui embaixo e ele já abre o que ele acabou de exportar, ok? Então, como vocês podem ver, é bastante personalizável, tanto personalizável aqui o filtro, como é personalizável aqui as colunas que eu queira apresentar. Aqui embaixo ainda nós temos aqui a possibilidade de criar gráficos. Então, se eu clicar aqui no botão de gráfico, eu tenho vários tipos de gráfico. Eu vou escolher aqui um gráfico de pizza, onde eu posso montar aqui o que eu desejo ver no momento. Então, imagina que eu queira ver por total do documento e quero ver por nome do cliente. Vamos aqui retirar o filtro do microchips para que apareça a todos os clientes. Então vamos colocar aqui total do documento e o nome do cliente. Pronto. Aqui ele já me trouxe o gráfico. Para que eu não fique trabalhando só nessa área de baixo aqui, eu posso abrir aqui a tela inteira e ele exibe o gráfico aqui com a tela inteira. Então aqui eu tenho
cada um dos meus clientes num gráfico de pizza. Se eu quiser modificar o gráfico, eu posso, por exemplo, modificar para um gráfico de colunas. Como eu disse, eu posso fazer aqui a ordenação. Então, por exemplo, eu posso fazer uma ordenação, por exemplo, pelo eixo Y. Automaticamente ele faz ordenação, pode ser crescente, pode ser decrescente e assim por diante, tá bom? Então é uma interface bem intuitiva, bem interessante de ver, e a gente vai montando aqui as visões conforme a gente queira. Então tudo isso que eu mostrei foi sobre as notas fiscais de saída. Voltando lá para o menu inicial, a mesma coisa que eu fiz para as notas, eu poderia fazer com as cotações, com os pedidos, com as entregas, qualquer uma dessas funções. Aqui no início também, nós temos umas personalizações. Então, por exemplo, eu poderia configurar aqui a minha visão, ao invés de utilizar esse aspecto que é o Belize Plus, eu poderia usar esse Belize HCB. Vocês vão ver que é um pouquinho diferente, ele fica meio escuro. Então essa é uma outra possibilidade de trabalhar. Ou, se eu quiser também, tem um Belize um pouquinho mais claro, que é esse azul mais clarinho. Aqui a gente pode mexer também então esse aqui ficou azul mais clarinho. Lá também a gente pode mexer no idioma. Então imagine que um usuário queira trabalhar no idioma diferente, formato da data. Então tem várias configurações que podem ser personalizadas aqui, tá bom? Aqui nós temos também a parte dos itens. Então dentro aqui de vendas, a gente tem aqui a consulta dos itens. Então todos os meus itens que estiverem cadastrados no Business One, seja material, seja serviço, eu posso visualizar aqui todos os meus itens. Inclusive ele tem aqui essa parte da imagem, né? Então, por exemplo, essa impressora aqui que eu coloquei a imagem, a gente vai conseguir ver aqui todos os dados do item. Um item que eventualmente até já estava cadastrado lá no SAP Business One no banco de dados, tá? Então aqui ele vai mostrar todas as informações do item. Então aqui eu tenho a imagem, quanto que eu tenho em estoque, quanto que está confirmado em pedido de venda, quanto que está confirmado em pedidos de compra e o disponível, tá? Então aqui eu tenho todos os dados do item, inclusive os campos da parte brasileira, que é o código do NCM, a fonte do produto e assim por diante, tá? Então, descendo aqui, vocês podem ver que tem todas as informações do cadastro. Aqui a gente pode remover, a gente pode duplicar ou pode até criar um item novo. Aqui também é possível você criar itens novos, ok? E dentro do cadastro do parceiro de negócio, a gente tem também o conceito das atividades, da mesma forma que a gente está acostumado a trabalhar já no SAP Business One. Aqui no meu canto superior direito, aparecem já as atividades cadastradas. Então, por exemplo, eu tenho um telefonema para fazer para o cliente Microchips, eu tenho uma reunião aqui com a Maxitec, ou eu tenho aqui um outro telefonema com a Maxitec no dia 13 de maio. E aqui, se a gente quiser, a gente pode criar novas atividades. Então, vamos entrar aqui no cadastro de atividade, que é exatamente o mesmo cadastro que a gente está acostumado a fazer no SAP Business One, nas versões anteriores. Então imagina que eu tenho uma reunião, eu preciso escolher aqui com quem que é a reunião, né? Qual que é o meu parceiro de negócio. Então aqui ele pesquisa aqui o meu parceiro de negócio. Vamos dizer que é, por exemplo, com a Cosan. Então vou colocar aqui, reunião com a Cosan no dia 10/6, por exemplo. Então aqui eu tenho reunião, aqui eu posso atribuir para um usuário, tá? Então pode não ser para minha atividade, eu posso colocar para outro usuário, a prioridade da atividade, se é média, se é baixa, se é alta, e aqui eu coloco quando que a atividade tem que ocorrer. Então, por exemplo, no dia 10, e pode ser, por exemplo, às 10 da manhã,
até, por exemplo, às 12 horas. Então, uma atividade aqui de 2 horas, eu quero gerar um lembrete para eu ser avisado 15 minutos antes. Aqui eu posso ter o endereço da reunião. Aqui a gente também tem aquelas atividades recorrentes, tá? Então pronto, aqui a gente cria uma atividade. Essa atividade já vai estar preparada. E aí vai começar a aparecer depois aqui na minha janelinha de atividades, ok? A gente tem também aqui toda a parte de compras. Então aqui na parte de compras a gente tem pedidos de compra, oferta de compra. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui os meus pedidos de compra, vai aparecer também uma relação dos pedidos já colocados. E mesma coisa que eu mostrei quando eu mostrei na parte de vendas. Aqui a gente pode criar gráficos. Então, por exemplo, eu quero ver, vamos pegar agora, por exemplo, um gráfico de mapa de calor, onde eu quero ver o total do documento e eu quero ver pelo nome do fornecedor. Então tá aqui os meus fornecedores. Aqui a gente pode ordenar pelo eixo X, por exemplo, de forma decrescente. Então aqui eu vou ver os meus principais fornecedores. Meu principal fornecedor é esse fornecedor aqui, SMD, que ele tem um movimento aqui nessa faixa aqui, ó, de 112 mil a 140 mil, tá bom? Então tá aqui, ó, 133 mil que eu tenho em aberto. Esse Fair West tem 42 mil e assim por diante, tá? Mesma forma que vocês viram lá para a parte de vendas, tá? Voltando aqui, reparem também aqui que tem esse minha página inicial. Aqui eu coloco o que eu quero deixar disponível para esse usuário. Então lá nas configurações também, como eu estava mostrando, você tem uma função aqui com o App Finder. De cada uma das funções disponíveis, eu posso vir aqui e configurar se eu quero deixar ou não quero deixar aqui na minha página inicial. Também posso criar grupos, né? Então eu tenho grupo de venda, grupo de compra, posso ir criando grupos como se fossem menus também, tá bom? Bom, pessoal, acho que a grosso modo é isso que eu queria mostrar do Web Client. Então, relembrando, o Web Client está disponível a partir da versão 10, Patch Level 2, ainda não com todas as funcionalidades da localização brasileira, mas é importante vocês verem essa nova interface, que será uma tendência aí das versões novas e estará disponíveis aí para vocês, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar hoje para vocês e muito obrigado aí para todos